Você é favorável à proposta do Estado regulamentar as religiões no Brasil ou o funcionamento das igrejas? Do Estado dizer quem deve e quem não deve abrir igrejas ou como as igrejas devem funcionar? Essa pergunta é importante. Eu recebi hoje um vídeo que está circulando nas mídias sociais de um programa da Rede Globo chamado Em Pauta, na qual uma jornalista emite uma opinião muito crítica em relação ao crescimento das igrejas evangélicas. Segundo ela, são empresas que estão surgindo no Brasil, onde pessoas abrem um CNPJ de uma igreja travestida de empresa e que esses pastores ludibriam a boa-fé de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e baixa instrução. E no final ela diz que é necessário que o Estado regulamente o funcionamento dessas igrejas. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que essa jornalista ela precisa de um pouco mais de informações para colocar em discussão um assunto tão importante como esse. A primeira coisa que talvez ela precise ser informada é que a conquista do Estado laico adveio da Reforma Protestante, com Lutero, com Calvino, e a partir dali você teve exatamente uma luta, uma conquista com o surgimento do Estado laico. É isso mesmo, o Estado laico que separa, portanto, a ação do Estado da fé individual dos cidadãos é uma conquista advinda da Reforma Protestante. Agora, Estado laico é completamente diferente de Estado laicista. E ela, pelo visto, está pregando o Estado laicista. O que é o Estado laicista? É o Estado antirreligioso. É o Estado que passa a combater uma determinada expressão de fé ou a religiosidade dos seus cidadãos. E, pelo visto, a proposta de regulamentação das igrejas evangélicas por parte do Estado dessa jornalista, que faz parte, aliás, de uma agenda muito maior, né? Nós estamos vendo agora a discussão, por exemplo, da regulamentação das mídias sociais, se enquadra não na proposta de um Estado laico, mas de um Estado laicista. Eu quero acrescentar mais uma informação a essa jornalista, que acusa os pastores e as igrejas evangélicas de serem empresas comandadas por pessoas de má fé, que não pagam impostos, mas que ludibriam pessoas em situação de vulnerabilidade social e baixa instrução. Talvez seja necessário que essa jornalista do programa Em Pauta da Rede Globo saia do seu gabinete ou saia da sua emissora para conhecer um pouco mais a realidade das periferias ou das cidades no restante do Brasil. Em muitas periferias, em muitas pequenas cidades do Brasil, as igrejas evangélicas chegam aonde o Estado não chega, promovendo ações sociais, promovendo diversos tipos de iniciativas que diminuem a violência, combatem o tráfico de drogas, cuidam de famílias, resgatam pessoas, muitas vezes em situação de depressão, ansiedade. Promovem, portanto, uma política pública importantíssima para o Brasil. No mais, e eu conheço diversos pastores e igrejas que trabalham em situações, em locais de extrema vulnerabilidade social. A maior parte dessas igrejas trabalham realmente dentro de uma probidade naquilo que fazem. Assim como no jornalismo existe, na política existe, ou em outras profissões existem pessoas de má fé, certamente na religião existem pessoas de má fé. Mas eu posso dizer, por conhecimento pessoal próprio, que felizmente essas pessoas são minorias. A maior parte dos pastores que eu conheço, a maior parte das igrejas que eu conheço são pessoas que agem em áreas de extrema vulnerabilidade social com extrema boa-fé e muitas vezes, inclusive, sacrificando a sua vida pessoal e a sua vida patrimonial. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque esse tipo de proposta está dentro de uma agenda. Num dia, eles vão aprovar a regulamentação das mídias sociais. No outro dia, eles vão querer aprovar a regulamentação da sua fé. Daqui a pouco, eles vão dizer o que você tem que fazer, em que você tem que crer ou o que você tem que pensar. Nós precisamos, no Brasil, lutar pela nossa liberdade. Que Deus abençoe a todos. Assista ao vídeo a seguir e dê a sua opinião sobre o que você acha da proposta dessa jornalista.
O Brasil é muito religioso, sempre foi considerado o país mais católico do mundo. A gente sabe que essa proporção está se invertendo a favor das novas religiões evangélicas, mas o fato é o seguinte, a pena disso tudo é que muita gente se aproveita da boa-fé de pessoas que ou sejam mais humildes, que tenham menos informação ou que estejam sofrendo, desesperadas, sem emprego, solitárias. Fácil alguém chegar lá, cria uma empresa que se chama igreja, põe um nome, cria uma conta bancária, não paga IPTU, não paga os impostos e ludibria a boa-fé. Então, é bonito, né, as pessoas acreditarem, as pessoas terem fé, acreditarem nos dogmas, mas eu acho que falta um pouquinho do Estado dar mais atenção a essa questão, porque chega num limite em que não é mais religioso, não é mais pessoal, vamos dizer assim, rentável, né? E isso é triste, né? Você deixar os cidadãos menos informados, que estão mais vulneráveis, na mão de gente capaz de qualquer coisa.